Hello, everybody! E na aula de hoje, nós vamos falar dos connectors, ou seja, dos conectores em inglês. Conforme a gente vai aprendendo a utilizar a língua, nosso escopo de vocabulário, vamos aprendendo mais regrinhas de gramática, conhecendo o processo de formação da língua inglesa, a gente consegue melhorar a nossa comunicação, formar frases maiores, se expressar de uma forma mais completa. E para isso, a gente lança mão de alguns artifícios para nos ajudar a unir as nossas ideias e passar exatamente o que a gente quer dizer. Um desses artifícios são os connectors, que são os conectores. Eles, como o próprio nome diz, eles conectam ideias, eles unem. E, claro, eles acabam imprimindo uma intenção do seu discurso. O que você está querendo dizer? Você, por um acaso, está querendo concluir uma ideia? Você está resumindo uma ideia? Se for nesse caso, para este caso, eu trouxe alguns ajudantes para mostrar para vocês. E, claro, mostrar de que maneira eles entram no seu discurso e de que forma ele vai te ajudar a se expressar. Se for uma ideia de summarizing, que significa resumo, se você quiser resumir uma informação, também trouxe outros amigos e vamos conhecê-los agora. Começando pelo meu lado aqui direito, que é o conclusion. Novamente, vou insistir. Viram como eu fiz uma tabelinha, organizei a minha ideia? Dessa forma, o seu estudo fica mais orgânico, fica mais bacana, mais organizado e te ajuda a assimilar os conteúdos. Nessa primeira coluna de conclusion, conclusão, vamos olhar a ideia em azul e depois entender por que o ajudante em abóbora entrou e qual é a função dele. Let's talk about the weather forecast. Let's talk about the weather forecast. Vamos falar sobre a previsão do tempo. Imagina, então, num telejornal, o apresentador, após colocar as suas ideias, ele quer, então, concluir aquilo ali e dizer, por fim, vamos, então, falar da previsão do tempo. E aí, eu tenho o finally, justamente com esse significado de, por fim, finalmente, vamos falar sobre a previsão do tempo. Ou seja, é um artifício usado para fechar uma ideia, para concluir e, a partir daí, continuar se expressando. Lembrando, finally, por fim, vamos falar da previsão do tempo. E eu tenho um outro aqui super transparente. Quando a gente olha essa palavra, conclusion, a gente se lembra de conclusão em português. E sim, estou falando de conclusão, formas de concluir a sua ideia. Olhando a frase que eu tenho aqui, I would like to thank you all for coming. I would like to thank you all for coming. Ou seja, gostaria de agradecer a todos por terem vindo. Isso pode muito bem ser dito no final de uma palestra. O palestrante, no final, concluir a sua fala desta forma. In conclusion, I would like to thank you all for coming. Concluindo, eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo. Além desses dois, eu trouxe mais dois para mostrar que não existem só esses, tá? Trouxe esses porque é uma forma da gente contemplar o significado, mas existem outros. Por exemplo, eu posso usar também to conclude, que significa para concluir, e aí você lança a sua ideia logo após. Eu posso usar o at last, que significa finalmente, e aí eu vou pegar o meu giz. Por quê? Para que a gente não confunda com uma outra expressão. O at last, ele parece com essa aqui, ó. At least. Tá vendo? Parece, mas não é. A grafia é diferente. Se você reparar, diferente. E people, desculpa o meu diferente, mas foi. Ó, você tem L-A-S-T, pronúncia last. L-E-A-S-T, pronúncia least. At last significa finalmente e at least significa pelo menos. Vou dar um exemplo, ó. Minha irmã adora sapato. E aí eu posso dizer que ela tem pelo menos 100 sapatos, 100 pares de sapato.
E é aí que entra o meu at least, num caso como esse. My sister has at least 100 pair of shoes. Certo? Agora, vamos ver outros auxiliares que ajudam a resumir ideias. Summarizing ideas, ou seja, resumindo ideias. O primeiro que eu trago é o in summary, resumindo, e aí eu trago a minha ideia. They decided against the proposal. Eles decidiram contra a proposta. Então, você imagina isso numa reunião, por exemplo, de trabalho, e alguém diz, resumindo, eles decidiram contra a proposta. Ok? Again, the pronunciation in English. In summary, they decided against the proposal. Uma outra forma de resumir. Eu tenho aqui alguns adjetivos. O que é isso? São as palavras que dão qualidades a uma pessoa. A pessoa aqui, no caso, é ele. E aí, eu listo algumas qualidades dessa pessoa. Vamos analisar? He is organized, efficient and hardworking. Ele é organizado, eficiente e trabalhador, esforçado, dedicado. In short, resumindo, he is perfect for the project. Ele é perfeito para o projeto. Entendem? Usei o meu in short para resumir o fato de que ele é eficiente e tal. Resumindo, tudo que eu estou precisando para o meu projeto. E aí, novamente, trouxe mais dois colegas que podem também desempenhar esse papel de resumir ideias. Eu posso usar o to sum up, que significa mesma coisa, resumindo, para resumir, e o to summarize, mesmo significado, resumindo, para resumir o que eu disse. Bom, como eu informei no início, temos então a expansão do nosso vocabulário, a expansão da nossa capacidade de se comunicar, na medida em que a gente aprende a utilizar a língua a nosso favor. Ela está aqui justamente para nos permitir sermos seres sociais, ativos e nos comunicarmos de uma forma orgânica junto à sociedade. That's all, guys. Bye bye.